Aham. Ali trabalhando. Sim. Lá na minha empresa é diferente, os funcionários 6 horas, eu vou embora. Nossa. O funcionário tem que ficar ali trabalhando pro chefe poder, né, poder comprar um cara novo, poder. Então não tem mais o pastor Ivonei teve aí, né? E graças a Deus a coisa continua, né? Tem só eu e ele de professora. Na verdade, assim, tinha a Tati na época e o Everton, mas daí quando eles foram lá pra cima meio que ficou complicado, né? Daí no início tinha o Neison, que daí também depois tinha ido lá pro Belém, enfim, saiu. Agora eu até quero ver com os nossos pastores, se algum deles, né, talvez os novos que vieram, assim, tiver. Eu sei que a pastora, Eu ouvi falar dela. ela pregou no dia do sábado ali na consagração da O mas ela é formada em. O próprio pastor também, tu vê que ele tem essa tendência, assim, De estudo, né? mas eu não sei se ele se dispõe. Não é nem se dispor, né? Mas é que pra ele eu imagino que não é fácil, né? Porque não tem bastante coisa, né? Exato. Então, às vezes, quem sabe uma aula. O outro irmão, até a pastora, de repente, vai dar uma revisada, mas por enquanto tá tudo. Aquele domingo que teve a consagração, teve aquele novo, que até apresentava de noite no culto. Ele é O Walter? pastor. Oi? O Walter ou o Jason? Não. Nos estados? Dos estados. Não sei o que, Walter, é o segundo nome é Walter. Tem dois nomes. Aquele lá eu vi, Walter, assim, ele pregando ali de tarde, na consagração, pregando sobre Saulo, então parece ser bem entendido, assim, sabe? Eu vou conversar com o pastor, vamos ver se ele sugerir. Só que também daí vai cuidar, né? Natureza e Vai ficar cabeça. estado. Claro que às vezes é só um módulo, né? Então são 4 semanas e é um passageiro, né? Mas eu tô assim, que nem. Eu sou voluntário, mas tô quase integrado, acho, né? Sábado eu fui pro Mirim pregar. Ontem estava na 7. Hoje estou aqui. Amanhã não dou aula, mas vou ouvir, né? Na escola bíblica. Aí na quarta, pregar lá nos estados. Aí na quinta eu vou folgar. Na sexta eu vou dar aqui o negócio do discipulado. discipulado, sexta e sábado. Praticamente Digamos assim que ultimamente a gente está com bastante atividade, né? Todo mundo, sim, todos os envolvidos também estão. Eu assim, né, Juliano? Eu, diferente de você, eu não tenho nada fixo. Eu não tenho. E isso por um lado é bom, às vezes é ruim. Porque como eu não tenho nada fixo, entendeu? O pastor manda mensagem, tu pregador, não sei o que, quarta-feira para os estados, não sei o que, tal, porque o pastor lá vai tomar posse da natureza, tal. Sim, vamos lá. Daí sábado chamaram para ir, o pastor recomendou você pregar lá no culto dos jovens e pro Mirim, né? Vamos, né? Então assim, não tem nada fixo aquele compromisso. Daí, provavelmente para terça que vem deve ser a minha vez de dar aula ali, tem a escala também. Então tu meio que fica pra cá e pra lá, né? Mas assim, né? É bom assim, dentro do possível a gente se gastar, né? Como se diz assim. Se doar, né? Pra obra de Deus, porque assim, eu posso dizer, o que a Bíblia fala, né? O nosso trabalho no Senhor não é vão. Eu fui uma pessoa assim, desde novo, irmãos, eu atendia a congregação lá no Nova Brasília, não tinha moto, carro, nada. Ia de bicicleta lá. E sim, eu viajei muito aqui pela senhor. Eu viajei muito aqui pela região aqui, toda a região aqui, indo pregar e tal de moto aí. Meu Deus do céu, nesses frios loucos que nem hoje, voltando de Irani, de Ponte Serrada, lugarzinho bem quentinho. De moto, jaquetão. Mas Deus vai abençoando, sabe? Às vezes tu não percebe, mas aí tu olha pra trás, como é que era 8, 9, 10 anos atrás, né? Tipo, tu vê que, como Deus abençoou, como Deus supriu, né, e tal. Então, tem que fazer realmente, assim, o que... E às vezes tu não consegue ter dimensão do verdadeiro tesouro que tu acumulou nesse tempo, né? Que são almas que tu às vezes não conhece, né? Tu nem sabe, mas são almas que se ganhou. Tu sabe, Juliano, E esse é o verdadeiro, que tu pregou ontem, né? O verdadeiro tesouro tá aí, às vezes a gente não enxerga isso. Porque às vezes a gente fala e pensa, poxa, esse ano, né?
não olhei, mas aí às vezes eu paro e penso assim, tipo, lá de trás, né, quando nós começamos a servir, depois veio minha sogra, veio meu sogro, minha cunhada, meu sobrinho, quer dizer, tem um monte de, tu vai vendo ao teu redor, né, que às vezes que não parece, mas aquelas sementinhas de alguma vão frutificando, né, de um jeito ou de outro. E é esse que é o nosso verdadeiro tesouro, a gente não está enxergando, né? Mas é isso que eu... Né? Sabe que eu já tive a oportunidade de eu voltar numa igreja depois de anos, não aqui em Contagem, em outras cidades, e o camarada tá no púlpito, vir falar comigo e dizer que tinha aceitado Jesus quando eu preguei há 4, 5 anos atrás numa igreja. Ali em Vargem Bonita isso. Que assim, benção, sabe? né? Acho que isso é gratificante, né? Então, assim, é um negócio que tu vê assim, meu Deus do céu, né? Daqui às vezes a gente se acha, né? Eu pelo menos me acho assim, muito insignificante, né? A gente não é realmente nada, né? Mas Deus usa até o jumento, né? Então ele usa nós também, né? Às vezes a gente é muito medíocre, né? Mas temos que fazer, nós temos que fazer, nos dedicar. Hoje, segunda-feira, seria bom nós estar lá em casa, descansando, mas temos que nos dedicar. Isso serve para nós pegar, nos dedicar na teologia, procurar aprender mesmo, né? Lendo aí, estudando cada vez mais, para que possa também estar preparado aí para responder, né? Qual é a razão da nossa esperança. Meus irmãos, hoje então é a nossa última parte do nosso livro e ela é curta, tá? Ela eu acredito que a gente não precisa ir até 9h30, porque assim, ó, são 85 umas 14 páginas assim, mas é bem... ele tem praticamente um único assunto, né? Que é a constituição do ser humano, sabe? A constituição da vida humana. Então, existe um debate, e eu quero ser sincero com vocês em falar, em que eu acho uma coisa muito insignificante debater sobre isso. Se o ser humano ele é uma tricotomia ou uma dicotomia? A tricotomia é a posição que nós, assembleianos, defendemos, né? Que o ser humano ele é formado de corpo, alma e espírito. Né? E a dicotomia é uma separação mais simples. O ser humano ele é formado da parte humana, a parte material e a parte espiritual. Então, espírito, alma, isso são apenas algumas definições que a Bíblia usa, mas nada específico. Então, assim, é um debate, né, bastante, eu digo assim, é um assunto que não vai realmente, né, é diferente você debater, por exemplo, por referente à Trindade, se Deus é uno ou Deus é trino. Aí é algo que eu acho que realmente pesa numa interpretação bíblica, né, num conhecimento verdadeiro da nossa fé salvífica, né. Mas a questão, se o ser humano é formado por uma dicotomia ou uma tricotomia, aí é uma outra história. Eu acho que é um assunto assim que ele não compensa muito esse debate, essa disputa que às vezes tem. O nosso livro, irmãos, quem leu já viu que ele defende, ele traz argumentos aqui, né? A questão de uma divisão trina, sabe? Da divisão do corpo, da alma e do espírito. Até utiliza, né, os defensores da tricotomia, eles utilizam a questão de Deus ser trino, então o ser humano também tem que ser trino. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e o ser humano então também tem que ser corpo, alma e espírito. Mas não acho essa defesa muito válida. O certo é que você vai ver que tem defesa para as duas vertentes. Depois eu vou passar para vocês aqui um videozinho de 10 minutinhos
que defendem a dicotomia, onde o ser humano é corpo e tem uma parte espiritual. Só para a gente ver o que é uma defesa do ponto de vista em que a gente não crê, digamos assim, que a gente não tem muita essa noção. Porque você vai ver que as palavras na Bíblia, elas se misturam. Em Gênesis, naquela passagem famosa, né, que a gente utiliza muito, que Deus fez o ser humano, soprou o seu espírito e o ser humano foi feito alma vivente. Então, a junção do espírito com o corpo criaria a alma do ser humano. Porém, você vai ver em outras passagens que o ser humano é contado como alma e não como corpo, por exemplo. Você vai ver que tantas almas subiram do Egito, né, que saíram lá do Egito. Então você vai ver que às vezes é falar da questão de coração, como se referindo ao intelecto, à alma, à essência do ser humano, né? O certo, irmãos, é que nós temos um lado espiritual. Nós temos um lado das nossas emoções. Isso vai ser defendido não só por quem é cristão, né? Mas vai ser defendido aí até por quem sabe mais estudiosos de uma psicologia, de uma psicanálise e tal, onde falam e estudam o lado das nossas emoções. Esse lado que não é visível, você não consegue chegar lá na farmácia lá e dizer, ó, eu preciso de um remédio para minha alma. Não. Dependendo, né, do que é o teu problema, ansiedade, tristeza, enfim e tal, ou, sei lá, desânimo, o médico vai te receitar algum remédio e tal, e vai mexer, né, em algumas coisas do teu cérebro e tal, e ele dispara lá, ó. Mas ainda psicólogo? Esqueci o nome daquilo, serotonina, umas outras coisas. Ou vitaminas, às vezes, que faltam. Que é tipo lá o teu, como se fosse um hormônio, entendeu? Um negócio que tá faltando. Mas você não tem como chegar lá e pedir, eu quero um remédio para minha alma. Apesar de que o trabalho de um psicólogo, de um psiquiatra é tratar a alma, né? É o que está dentro, é o que está no interior da pessoa, né? Então, o ser humano realmente ele tem esse lado espiritual e o lado humano, né? Que é o lado aí carnal. Quando a gente fala carnal, não na questão de pecado, né? Questão de matéria, de algo físico. Então nós vamos ver que em vários lugares na Bíblia, às vezes se refere a corpo, alma e espírito, às vezes se refere a corpo e espírito, às vezes a corpo e alma, às vezes a alma e espírito, sabe? Às vezes aos três. Então é bastante complexo, sabe, nós ter assim uma defesa específica. O ser humano é dicotômico, tricotômico, enfim, né? Até no áudiozinho ali depois, no videozinho ali que eu trouxe, ele cita, né, que alguns chegaram até a dizer que o espírito só tinha quem era salvo, que o ser humano ele é formado de corpo e alma, e que quando ele se convertia, então vinha o espírito sobre ele, e então ele se tornava um ser, digamos que, primo, entendeu? Mas senão ele era um ser em duas partes, né? Então, são coisas que assim a gente não vai ter assim uma certeza, não vai ter realmente assim uma definição precisa, né? Então hoje a nossa aula ela é sobre isso, tá? Esse é o único assunto assim que nós temos na aula. Então, a terminologia, a definição etimológica. O vocábulo alma é oriundo do grego psique, que por sua vez deriva-se do hebraico nefesh. Literalmente significa vida e geralmente se refere à substância imaterial e invisível do homem, ocorrente no Antigo e Novo Testamento. No Novo Testamento, o vocábulo alma ocorre por mais de 500 vezes, além de representar o hebraico nefesh. É traduzido também por vocábulos aos quais a poesia hebraica atribuía o sentido da vida, como o koi, com le, que significa coração.
O coração, né, irmãos, ele vem desde a cultura egípcia, principalmente, onde se fala muito do coração, se referindo à alma como centro da vontade, porque eles acreditavam que o coração era onde ficava a alma, né? Então, dali que surgiu essa questão, né, de falar tanto do coração, o teu coração, né? Entrega o teu coração a Deus não é açougueiro, né? Então, o que se refere? Entregar a sua alma, né? No 2, a relação entre alma, sangue e coração. A psicologia dos hebreus. Só para perguntar, que o Davi está meio perdido aqui. Vem tomar água. 76. 76, obrigado. Os hebreus sempre estiveram cônscios de que uma forte emoção frequentemente afeta os órgãos do corpo. Por vezes, eram mais concretos que abstratos. Quando observavam um fato, não se preocupavam em tecer considerações sobre o fenômeno em si, mas com a impressão que estes causavam no indivíduo como um todo. Percebe-se então que as expressões coração, rins, entranhas, descritas nas escrituras, trazem em si um bojo no desenvolvimento da psicologia hebraica. Elas são utilizadas para exprimir como certas impressões são recebidas e como afetam o indivíduo como um todo. Por outro lado, por serem vitais, explicam uma profunda correspondência com a alma. Sabe, irmãos, que se vocês já assistiram aqueles filmes lá, Troia, aqueles filmes assim mais que trata dessa época, assim, você vai ver que eles tinham o costume de ler o futuro, né, pelas entranhas, né? Eles pegavam lá as vísceras lá dos animais mesmo lá, né? Porque era o significado era esse, aquilo que estava no profundo, no escondido, sabe? Nas entranhas. E do ser humano também eles tinham um conceito, tanto que quando havia a mumificação de um faraó e tal no passado, eles tiravam os órgãos, menos o coração, porque o coração representava a alma. Então ele ia precisar da alma, quem sabe, no futuro e tal, na vida posterior. E aqui fala, né, que os hebreus já traziam isso, a questão de ligar um sentimento, né, com os órgãos físicos, né, que está falando, o coração, rins e até as próprias entranhas, né? Hoje nós sabemos que algo que afeta a nossa alma, ele vai se externalizar na parte física, no corpo da pessoa, né? No corpo humano da pessoa. Por isso que às vezes você vê aí a pessoa sofre, sei lá, de dores estomacais, ali, abdominais, e vai no médico, não tem nada e tal. E o que ela tem? Ela tem, às vezes, um problema relacionado a nervosismo, a ansiedade, né? Às vezes se cria até a questão de gastrite, né? Às vezes pode se criar uma úlcera, e tudo, não que é desencadeado só por isso, mas tudo isso vai se desencadeando pela questão da alma dele, pela questão do interior da pessoa, né? Então veja que a gente não consegue tratar o nosso corpo, e com o nosso corpo a gente acaba tratando a alma. É um pouco mais difícil, apesar de que, né, você tratando às vezes a vida em si, você consegue fazer a alma você ficar feliz, alegre, satisfeito. Mas você tratando a alma, você consegue tratar o corpo. E a Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Apesar de que, né, nas nossas condições aí, nem o coração alegre às vezes também, né? Só se Jesus entrar com a providência, né? Mas no geral, que nem o Davi, que é novinho ali, ó, né, coração alegre já deixa o rapaz bonitão, né? Entendeu? Ali. Bom, não vai dizer que não, né?
Então, assim, então a nossa alma, né, quando ela é tratada, irmãos, reflete na nossa vida, reflete no nosso exterior, nos nossos órgãos, que era algo que já os judeus falavam, era algo que já os judeus acreditavam lá no passado, né, de que você, o poder da tua alma, o poder do teu interior. Sabe uma coisa que me deixa muito encucado, não sei se alguém vai saber responder isso, vocês já ouviram falar aquelas tal de gravidez psicológica lá? Eu não consigo entender isso. Porque dizem que a pessoa acha que está grávida, né? E ela sente os mesmos sintomas, não é a palavra, mas enfim, sentimentos e tal, de uma pessoa grávida. O seu corpo vai tendo, né, as mesmas modificações de uma pessoa grávida, mas ela não está grávida. Então, assim, ó, é uma coisa... Nunca fui estudar sobre isso, né? Não é a minha praia, né? Mas é uma coisa muito intrigante, né? Que a pessoa possa crer de tal maneira, né, que ela tem sentimentos, que ela tem ali o psicológico dela afetado, né? Que nem uma pessoa me falou já que ela disse, eu já tive Covid umas par de vezes. Por quê? É porque às vezes eu fico tão preocupada como que eu começo a ter os mesmos sintomas do Covid. Não, tô falando sério. Medo também. Tô falando sério, uma pessoa me falou isso. Medo. Sim? Sabe, ela disse, eu comecei, parece que eu não conseguia mais sentir o gosto das coisas, e comecei a ter falta de ar, e não sei o que e tal e tal. Ela disse, comecei a ter os mesmos sintomas de Covid, e eu não tinha absolutamente nada. Ansiedade, a preocupação. Então a alma vai fazendo o que? O espírito da pessoa, né? Quando eu falo alma, a parte espiritual da pessoa, ela vai fazendo com que isso externalize para o corpo da pessoa, e às vezes ela achar até que ela está precisando ser entubada, às vezes por falta de ar, e a pessoa não tem absolutamente nada, né? E isso hoje é muito normal. Que a pessoa que tem a vida mais tranquila, mais alegre, mais sossegada, ela tem menos problemas, tem menos doenças. Vocês sabem que eu sou diferente da minha esposa. Uma vez uma pessoa me falou assim, um dia que tua esposa reclamar de alguma coisa, presta atenção que o negócio é sério. Ela não se queixa, ela é muito tranquila, sabe? Se choveu, choveu. Se deu sol, deu sol. Se nevar, nevou. Sim, bem tranquilo. Então, assim, Também, né, pra capturar tem que ser. Deus deu a pessoa certa, né? Vou dizer, não precisava, né? Deus deu a pessoa certa. Não, mas falando sério. E daí pra ela assim, irmãos, se nós tiver ali pra comer e tal, tranquilo. Sabe? Se tem bastante, se tem abundância, se tem condições de fazer isso, fazer aquilo e tal e tal. Não tem. Não tem problema nenhum. Fica sem. Entendeu? Não, sabe, extremamente assim, tranquilo. E eu já sou aquele que, de vez em quando começa. Uma vez eu tinha tanta dor de cabeça, que teve um dia que eu peguei e fui para o pronto-socorro. Fui no pronto-socorro e tal, e minha pressão estava alta. E tal, e daí me deram uma injeção na veia para baixar a pressão e tal, e me encaminharam para... O cara falou comigo, um cardiologista. Minha pressão estava alta. E daí eu disse, eu não vou em cardiologista coisa nenhuma. Eu nunca tive problema de coração. Eu nunca tive problema de pressão, nada disso, sempre, assim, pratiquei esportes e tal, assim, tranquilo. E eu, muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça. Eu pensei, eu vou no neurologista, vamos ver o que eu tenho. E daí, o neurologista olhou pra mim
E ele disse, o que tu tem é estresse. Bem assim, ele falou. Nem que examina. Não, daí ele começou a me apertar nos lugares aqui, ó, e eu começava a me torcer tudo, cara. Os pontos de tensão e tal, assim, sabe? Meu Deus do céu. Aí ele disse, não, vamos fazer aí uma ressonância e tal, mas eu já sei o que eu tenho. Aí fiz a ressonância, não deu nada, né? Não tinha nada na cabeça, a cabeça estava vazia. E daí ele disse, ó, vai numa fisioterapeuta, enfim, que daí vai soltar a musculatura. E é interessante que a fisioterapeuta soltou um lado, não deu para soltar tudo no dia. Daí um lado do meu pescoço era mole, o outro era bem duro, sabe? Para tu ver o que o psicológico causa. E daí aqui eu senti um peso, assim, a tua musculatura, assim, pesada, sabe? Nossa, quando tu aperta aqui, parecia que demorava uns 10 minutos até voltar ao normal. Sentia, assim, do estresse, da preocupação, e tu leva coisa do trabalho para casa, e acordava de madrugada, às vezes ia no banheiro, não conseguia voltar a pegar no sono, e tu começava a pensar, amanhã tem aquilo, tem isso, tem aquilo. E não conseguia ter. E daí me dava, assim, umas crises de dor de cabeça, assim, mais nada. Aí o que acontece? Por causa da dor de cabeça, acabava ficando nervoso e aumentava a pressão. Tipo, a pessoa fica, né, nervosa, assim, e tal. Mas o que eu quero passar para vocês é a questão do que uma doença na nossa alma, problemas que a gente acaba não tratando a alma, o espírito, né? E vai se refletir no nosso corpo. Ah, irmãos, eu sei que a Bíblia fala para nós depositar nos pés de Jesus, né, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós e tal, mas não é tão fácil, né? A gente sabe tudo isso e tal, só que quando tem as coisas, quando tem um problema para resolver, não é assim. Então, daí eu comecei a ver que a minha esposa era muito mais tranquila, muito mais de boa ali e tal, assim, e Aprendeu com ela. não tinha esses problemas. Não, tu começa a ver, o pessoal não fica doente, nada, né? Assim, tem uma vida mais tranquila, boa, tal, né? E é um exemplo de como o nosso psicológico, ou melhor falando até, o nosso espiritual, ele reflete no nosso corpo físico, sabe? Na nossa vida material. Então existe essa relação entre a alma e o sangue, que o livro aqui diz, né? Mas quer dizer, entre a parte imaterial e a parte material do ser humano, né? Então por isso que o corpo, ele não vive um sem o outro, né? O Tiago falou que o corpo sem o espírito está morto. Então, ele fica só naquela carcaça ali, né? Mas ele não tem vida, né? Então, a relação entre alma e sangue, aqui na página 77, como a gente falou, né? Que se refere à parte espiritual e à parte material. A relação entre alma e coração, que isso vai falar aqui, ó, mais de 600 vezes nas Escrituras é falado o termo coração no Antigo Testamento, e no Novo Testamento 120 vezes, aqui na página 77, relação entre alma e coração. Então, não precisamos nem entrar no mérito aqui, não precisamos nem citar exemplos que, quando se fala coração do ser humano, Deus não quer que você enfia uma faca, arranca o teu coração e leva para Jesus lá no altar, né? Tem alguns pregadores que, quando eu vinha na igreja, eu fui na igreja desde criança, aí dormia aí eu dormia algum sono aqui. Meu Deus, ainda mais antigamente os cultos iam até 10h30 da noite. Não, era assim. Não era assim que 9 horas tá todo mundo. E agora contribui, né? Domingo de manhã, das 8 ao meio-dia.
banco de madeira, rapaz. Tu acha que tinha ar-condicionado, essas coisas aí? É, De banco de madeira, sem ar-condicionado, e o cara ali, ó. Né? Mas eu roncava, só estourado na minha mãe ali e tal. E você sempre ouvia aquelas pregações, né? Que até hoje são pregadas. Daí o camarada vai lá pregar sobre a mulher de fluxo de sangue e ele passa a mensagem inteira falando: toque em Jesus, toque hoje em Jesus, toca em Jesus que você recebeu o teu milagre. Eu não entendia nada. Onde é que está Jesus? De tocar nele, né? Tipo, eu tinha esse pensamento assim, como é que eu vou tocar em Jesus, né? E eu lembro que eu até daí questionava às vezes minha mãe, né? Como é que eu toco em Jesus? Onde é que ele está para mim tocar nele, né? Então, às vezes quando fala essa questão do coração, na nossa cultura a gente já entende que não está falando do coração como o coração humano, né? Os pregadores ficam ali, né? Entregue teu coração para Jesus, entregue teu coração para Jesus, entregue teu coração para Jesus, né? Não, mas Jesus não é açougueiro, Jesus não quer só o coração, Jesus quer tudo, quer todo o corpo, né? Então ele não precisa nem explicar a relação que tem entre alma e coração. E quando se fala de coração, é porque existia, né, essa tradição que veio desde os egípcios, tá? Os egípcios achavam que o coração era o centro da vida, que ali tudo que hoje a ciência descobriu que é a função do cérebro, os egípcios achavam que era o coração, tá? Então, na verdade, o cérebro é hoje o que armazena, né, todas as nossas informações, tudo, né? Tudo passa por ali, pelo cérebro, né? Eles achavam que era o coração, então tudo ficava armazenado no coração, então o coração era o centro de tudo, e daí foi se passando, né? E lógico que o judeu não conhecia nada da anatomia, né, irmãos? Pelo amor de Deus, o judeu não podia tocar em corpo morto, porque ficava ali imundo, né? Muito mais abrir o cadáver, né? Então, a questão da anatomia, da medicina em Israel, ela realmente era bem debilitada, né? No Antigo Testamento e tal. Então não tinha conhecimento nenhum. Então continuou esse costume de se falar do coração, né? Dá-me, filho meu, o teu coração, né? Que fala em provérbios e tantas Mas é uma linguagem figurada do que... outras coisas. É a linguagem figurada, está se referindo à alma, né? Ao interior, o intelecto, a parte espiritual, né? A passagem famosa de quando Davi é escolhido, né? Porque Deus olha o coração, não a aparência só, né? Os irmãos de Davi lá fortes, bonitões e tal, e Deus escolheu nenhum deles e escolheu Davi porque olhou o coração, né? Então quer dizer, olhou o interior, né? E esse é aquele que somente Deus ele conhece, né? Página 68, faculdades que integram a alma. Então, irmãos, o que está na alma? Veja aqui, aqui nós estamos falando, né? O livro ele vai falar na questão de você ter 3 partes, né? De você ter a parte espiritual, de você ter a parte da alma e de você ter a parte do teu corpo, tá? Então, assim, a parte da alma, quais são as faculdades que integram a alma? O intelecto, a mente, aqui na página 79, né? Conhecimento, aí do versículo, conhecimento será aprazível à tua alma, memória, a minha alma ainda os conserva na memória, sabedoria, sabe que é assim a sabedoria para a tua alma. Olha, eu acho assim, a gente pegar esses versículos assim, e pega um versículo lá em Provérbios. O conhecimento será aprazível à tua alma. E para tu dizer que o conhecimento é como se fosse caixinhas, né? Então quer dizer, conhecimento pertence à alma. Então, memória pertence à alma.
A gente sabe que a memória, ela está ligada no cérebro, né? O cérebro, ele é aquele órgão lá bem misterioso, né? Que você mexe com ele ali. Existe hoje a ciência, né? A parte que afeta mais as emoções, a parte que afeta mais, memórias mais antigas e tal. Tem divisões, né? Tanto que tem pessoas que são mais racionais e pessoas que são mais emotivas, né? Então, quer dizer, a parte do cérebro que a pessoa acaba utilizando mais. Sabedoria, sabe que assim a sabedoria para a tua alma, então quer dizer que a sabedoria, ela está na alma. Então, assim, eu acho que esses versículos aqui podem dizer com precisão, né, que o conhecimento, a memória e a sabedoria estão na alma, como se a alma fosse lá uma caixinha, né? Faculdades que estão ligadas ao intelecto, né? Então, memória, isso aqui está ligado à alma, né? A razão, o raciocínio, a consciência. Então, resumindo, irmãos, quem crê na tricotomia, que é o corpo ser dividido em 3 partes, o que ele crê? Que tudo que seria, digamos assim, a parte inteligência, sabedoria, memória, o intelecto humano, assim, tudo que é do teu, enfim, tudo que tu estuda, tudo que você desenvolve e tal, tudo isso está armazenado na tua alma. Então, isso é o que defende. Depois vai defender que o Espírito, até dá para nós puxar aqui na frente, só para vocês entenderem aqui, ó. Porque na alma também ele vai tratar a questão dos sentimentos, tá? A vontade ali, o desejo, a alegria, a tristeza, a angústia, amor, a dor, tudo está ligado na alma, né? E o Espírito, aqui diz na página 88, diferença entre Espírito, alma e corpo. O Espírito é considerado um poder sublime, que estabelece o ser humano na dimensão espiritual e capacita a comunhão com Deus. Pode-se distinguir o espírito da alma, sendo o espírito a sede das qualidades espirituais do indivíduo, ao passo que na alma residem os traços da personalidade. Embora distintos entre si, não é possível separar a alma do espírito. Então vamos lá, irmãos. Vocês já ouviram falar que caráter a gente muda, mas personalidade a gente não muda? Já ouviram essa frase? Que eu roubava, eu não roubo mais. Eu matava, eu não estou matando mais. Mas eu era meio nervosinho, isso não consigo deixar de ser. Que a minha personalidade, aquele gênio forte, eu era meio melancólico, eu não vou deixar de ser. Então, eu não sei se vocês, né, já vivenciaram de conversar com uma pessoa assim, a pessoa diz, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar e tal. Que a gente tem isso com nós, de que a personalidade a gente não muda. A gente nasce com uma personalidade, às vezes herdada dos pais, né? E o caráter em si, a gente muda. Então é mais ou menos isso, para dar um exemplo, do que seria a nossa alma e do que seria o nosso espírito. A nossa alma, a gente difícil conseguir mudar ela. É difícil conseguir mudar a nossa personalidade. Você pode ver, a psicologia diz que tem lá o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático.
Então o colérico é aquele, o colérico, se você não dá paz do Senhor para ele chora uma semana, porque ele não passa por mim, não cumprimenta e tal, não funciona. Então esse é o perfil do melancólico. É aquela pessoa que ela se entristece mais fácil, não é verdade? Né? O sanguíneo, não, o colérico é o oposto. O camarada não dá paz do Senhor para você na igreja, ele já sai, aquele filho daquilo lá, porque não sei o quê, porque sem vergonha, vagabundo, que não me olha na cara. É o cara que se irrita muito fácil, perde a linha muito fácil. O sanguíneo, ele, só para vocês terem um exemplo, eu quero dar um exemplo. Eu sempre classifiquei uma pessoa que eu conheci aqui como colérico mesmo, que era o pastor Valmor. Acho que vocês, a maioria teve aqui como pastor, né? O pai do pastor Hebron. Jesus amado. Eu preferia falar, acho que com o capeta do que ter que falar com ele. Eu tinha medo de falar com aquele homem. Jesus, eu às vezes ia falar, ele dava no meio, sempre nervoso, sempre bravo, sabe? E tanto que uma vez o Hebron comentou, né, que ele foi se aposentando e tal, porque ele não aguentava mais, tipo, o rumo que a igreja estava tomando. E eu nunca me esqueço, um dia acabou a luz do culto, acabou a luz da igreja. E daí o conjunto começou a animar e tal, e a igreja começou a bater palma. E voltou a luz, aquele cara pegou o microfone, mas ele estava irritado, ele estava nervoso. Então assim, ó, lógico, é um pastor mais antigo e tal, não tinha aquele costume. Mas era aquela pessoa assim, sabe, nervosa, colérica. Várias pessoas que vieram falar aqui e tal, vieram falar, porque eu estou pensando em ir para outra igreja e tal. Vai, se suma. Uns que foram para aquela igreja do Paulo lá, aquele não, como é que se diz, o Paulo Camburão, né, que chamam ele, que só fala que era marginal, não sei o que, as conversas dele, né, que foram lá para a igreja dele. Ele diz, que suma, não apareça mais aqui. Então assim, ó, é o perfil, irmãos. Agora, o perfil, e daí tu, não é um homem de Deus por causa disso? Longe disso, ele era um cara muito sério, um pastor muito sério, um homem de Deus. Mas a personalidade não tem, irmãos. É difícil. É difícil, e assim, ó, isso é algo que está na nossa natureza, a natureza pecaminosa, a natureza de Adão mesmo, sabe? De nós ter esses, de você tá ali, a pessoa abriu o sinal, a pessoa não vai, você na buzina, tá a natureza, tu não consegue. E já o outro que tá lá dirigindo, fusquinha, né, e tal, 15, 20 km por hora, assim, e tal. Tem aquele meme que diz, né, não vejo a hora de ficar aposentado para sair às 7 horas da manhã para ir bem devagar, para atrapalhar todo mundo, né? Tá, então assim, com personalidade cada um. Então tem um melancólico, tem um colérico, aí tem o sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa mais ativa, mais, né, te puxa um pouco mais para o colérico, mas assim, ó, tu não deu paz do Senhor para ele não vai dar muita bola. Ele não, tudo bem, não gosta de mim, tem quem gosta e segue a vida. Ele é aquela pessoa. Aí existe aquele que é o fleumático, que digamos assim, que é o perfil, irmão, o melhor perfil que tem. Sabe? Que assim, até para conversar, tem aquele tom de voz agradável, aquela pessoa que, sabe, é amigo de todo mundo gosta dela, sabe? Aquela pessoa que, enfim, ninguém tem muita coisa para falar dela, sabe? Que todo mundo ou fala bem ou fala mal da gente, isso é a vida, né? Mas tem aquela pessoa assim que, poxa, ninguém fala mal dela na igreja, você não ouve um ai da pessoa e tal, né? E apesar de que ninguém fala mal de ninguém, né? Mas em algumas outras igrejas. Algumas igrejas tem por aí.
Então assim, ó, aquela pessoa, o temperado mesmo, sabe? Aquele que Paulo diz assim, ó. Paulo, por exemplo, Paulo tinha um perfil sanguíneo. Você pode olhar pelas cartas dele. Ele não era muito chororô, não. Ele era um cara mais, sabe? Até uma hora ele diz, ó, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, pode ficar nervoso, só não sai chutando tudo, mas pode ficar nervoso. Esse é o braço do cara lá, né? Ele trocou uns tapas ali. Tem, né? Com quem? Nossa. Sempre tem, foi ele. Quase meio que trocou uns tapas ali. Não, o mais perto que Paulo chegou numa briga foi com Pedro, né? Acho que foi, vocês vão ver que ele quase trocou umas. Ele disse que ele repreendeu de dedo, ele falou. Deu de dedo na cara dele. Ele era meio depois. Não era. Pedro também, né? Ah, o Pedrão não queria pegar a espada e. Dois nervosos discutindo não dá certo. Dois nervosos discutindo se matam, cara. Se matam, porque os dois vão querer ganhar a batalha. E quando você tem um nervoso e o calmo vai deixar o nervoso brigar sozinho e vai terminar ali. Então, a personalidade do ser humano, eu assim, ó, eu acho muito difícil a pessoa realmente mudar de personalidade. Ah, eu era um melancólico e virei um colérico. A psicologia diz que não tem como. Né? Porém, eu acho que a pessoa com a graça de Deus, ela pode ir melhorando. Sabe? Acho que essa é a definição. Né? Ela pode parar, ele pode parar de ficar xingando a esposa pode parar de ficar xingando os filhos. Tem um vizinho na minha rua, eu não sei o nome deles, mas eu sei o nome do filho. Que aquela mulher grita com aquele piaca. Jesus amado, cara. Eu não vou falar o nome dele porque vocês vão saber numa dessa, eu sou parente de vocês, né? Mas eu sei o nome dela. Aquela mulher grita com aquele piaca. O piaca sai na porta, vai na bicicleta. Meu Deus do céu. O piaca entra pra dentro, meu Deus do céu. Então, assim, com a graça de Deus, a gente consegue ir melhorando a nossa personalidade. A gente consegue ir ajustando a nossa personalidade. Então, é mais ou menos isso que a gente... A questão do domínio próprio, daí, né? Que a palavra fala. Né? O fruto do Espírito, né? Exatamente, que daí você mesmo tendo essa personalidade, você tem, digamos, você tem domínio sobre ela, né? O cara fica roxo, azul, preto, mas não dá o soco. É, o tal do conta de 10, né? Vai, Respira. isso, respira, não fala agora e tal. Então a personalidade é algo difícil de se mudar. E nós temos personalidades diferentes. Eu sempre disse assim aqui, irmãos, casamento é uma coisa que foi feito para dar errado, se você for ver pela lógica. Sim, foi feito para dar errado. Porque assim, ó, se você vai casar com uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você, não tem graça. Então casa contigo mesmo. Tu vai casar com uma pessoa que às vezes ela gosta de coisas diferentes do que você gosta, né? E aí eu digo assim, ó, tu vai pegar uma pessoa que foi criada numa família diferente, com costumes diferentes, com práticas diferentes. Aí você vai pegar uma outra pessoa que foi criada numa outra família, com outras práticas, com outros costumes. Vai colocar os dois juntos e diz, ó, se viram, agora é com vocês. Então eu nunca me esqueço de uma frase de um pastor que vinha aí, um careca lá de São Paulo, lá, que vinha que ele dizia, o casamento só dá certo quando as pessoas entram para perder. Ah, eu vou entrar no casamento porque eu quero ser feliz. Não, eu vou entrar porque eu quero fazer outra pessoa feliz. Eu acabo renunciando a algumas coisas, daí o outro entra porque quer me fazer feliz. Aí ele acaba renunciando e vai dando certo. Porque você vai ter um choque de duas personalidades ali diferentes. Então assim, o caráter a gente consegue mudar. Então é como se o espírito ele fosse o nosso caráter. Que é aquilo que nos aproxima de Deus. É aquilo que nos faz nós nos achegarmos a Deus, sermos mais parecidos com Deus ou não. Então Paulo várias vezes falou em Efésios, falou em outras oportunidades, né? Que... Amém, irmãos? A aula de hoje está encerrada, então. Agora eu cheguei. Então Paulo vai falar É isso. brincadeira, mas... O que roube, não roube mais, o que se prostituir, não se prostitua mais, enfim. Você muda o teu caráter, que é o teu espírito, que é o que te aproxima de Deus e faz mais parecido com Deus, né?
Mas a tua personalidade, ela é diferente. Ela vai muito da tua criação, do ambiente que você foi criado. Lembrando, né, irmão? Esse é um conceito para quem defende a tricotomia, né? Que os nossos irmãos chegaram agora, que é a divisão do ser humano como corpo, alma e espírito. Quem defende a dicotomia, que o ser humano só tem uma parte física e uma parte espiritual, então tá tudo junto. Espírito, alma, aí tá tudo junto. Por isso que o espírito, né, a gente vai ver que tem atitudes que a pessoa faz ou através do Espírito de Deus, ou através do Espírito maligno, ou atitudes através do próprio Espírito humano. Né? Então, tem esse três tipos assim, na questão espiritual. Então, é como se Deus agisse no espírito da pessoa, mas o diabo também pudesse agir somente no espírito da pessoa. Sabe? E daí, então, depois vai se refletir no corpo e tal, né? Como a gente falou, né? Então essa seria assim a melhor definição da questão da divisão, né? Do corpo, da alma e do espírito, né? Então, o corpo, esse aí que você carrega junto contigo, né? O espírito, que seria a questão do teu caráter, da tua parte espiritual, né, de você orar a Deus e tal. O pastor Guido gostava muito desse exemplo que ele dizia, né? Que o teu espírito, ou você tem que alimentar ele. Então você alimenta ele como? Com as coisas de Deus, oração, a palavra, culto, pregação, louvor. Então tu alimenta a tua parte espiritual, né? E quando você não alimenta a tua parte espiritual, que é aquela fagulha de Deus que tem em você, a tua personalidade toma conta de você. Sabe, o teu jeitão de ser mais irritado, mais nervoso e tal, toma conta de você, e aquilo é o que transparece para você, é o que transparece na tua vida. Quando o Espírito toma conta da tua vida, então é o Espírito que vai transparecer na tua vida, e você vai ser mais parecido com Cristo, mais parecido então com a imagem de Deus, né? Que a gente viu um pouco aí também sobre a imagem e semelhança de Deus, que não tem nada a ver com o corpo humano, mas tem a ver com a parte espiritual, a parte emocional aí, os atributos do ser humano. Porém, meus irmãos, como eu falei, é um debate, sabe? Eu não tenho nem uma definição assim realmente, se eu acredito numa divisão dupla ou tripla. Como eu falei, é um debate que assim, nós não devemos nos preocupar se nós estamos com a razão ou não estamos, ou eu sou três partes, eu sou duas partes, eu sou tal, não sei o quê. Eu vou colocar agora um vídeo, na verdade é um áudio que foi gravado, né, um pastor bastante famoso, aí, o pastor Augusto Nicodemos. É uns 10 minutinhos que a posição que ele defende é a divisão do ser humano em duas partes: a parte espiritual e a parte material. Então, o que ele defende? Que não há uma divisão entre espírito e alma. Espírito e alma é a mesma coisa. É só porque a Bíblia vai usar essas nomenclaturas várias vezes. Então, o que nós aprendemos, o que o nosso livro defende, o que a nossa tradição da igreja defende, é que nós temos três partes, que seria nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então, a parte como se fosse o nosso caráter, o nosso intelecto, a nossa personalidade, ali que seria a alma, e o nosso corpo. E agora, vamos aqui ouvir aqui rapidinho, tá? Mas prestem atenção aí. Ele cita versículos bíblicos, passagens bíblicas aí, então é interessante nós prestar atenção.
sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da Palavra de Deus, com o pastor Augusto Nicodemos. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Eu sou Denis Cavalcante e aqui ao meu lado está o pastor Augusto Nicodemos, pronto para sanar sua dúvida sobre a Palavra de Deus. Querido ouvinte, receba a nossa saudação. Denis, muito bom estar com você. E, como o Denis já disse, o nosso alvo com esse programa é, de fato, sanar as dúvidas, as dificuldades que às vezes os cristãos têm na compreensão da sua própria fé, sobre Deus. E o nosso alvo é esse aqui, ok? Então, ore por nós e já aí chama alguém, ou passa o link aí do dispositivo ou do aplicativo que você está escutando o programa. Passa para um amigo, convida as pessoas para que elas possam também participar ouvindo o nosso programa Em Poucas Palavras. Temos hoje, pastor, a pergunta do George Santiago de Almeida. Bom, começar mandando um abraço aí para você, George. Ele diz onde é, Denis? Infelizmente não. Poucas pessoas colocam de onde é, onde mora. Sim, é bom se você mandar uma pergunta para nós, se você dissesse de onde é, que aí a gente pode mencionar aqui, não é? Localizar direitinho e fica melhor para nós. Então vamos lá. À luz da Bíblia, o que seria alma e o que seria espírito? E como se associam com o ato da salvação e condenação? Por exemplo, na salvação os dois se salvam e na condenação a alma é condenada e o espírito retorna para Deus? Muito bem, Jorge. Isso é uma dúvida que muita gente tem. Nós vamos tentar responder aqui em poucas palavras. Para começar, a Bíblia, ela, quando se refere ao ser humano, ela não usa linguagem científica ou muito exata. O que eu quero dizer é que quando a Bíblia fala de nós, sempre fala à luz do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia, os autores bíblicos, eles estão mais preocupados em descrever o nosso relacionamento com Deus e com o mundo e as outras pessoas do que nos dar uma visão científica da composição do homem, do que é que ele é feito, de quantas partes e o que é que essas partes significam. O que eu quero dizer é que a Bíblia se refere ao ser humano como um todo, às vezes usando a palavra alma, palavra espírito, mente, coração, corpo. Ou seja, a Bíblia não faz uma distinção ontológica, eu quero dizer com isso, que tem a ver com o ser. Né? A Bíblia não faz uma divisão muito clara a respeito dessas partes, como se o homem fosse assim, feito de 3 partes, ou 2 partes, ou 4 partes. Né? Na verdade, eu creio que quando a Bíblia se refere ao homem, se refere à alma do homem, ao espírito do homem, ao coração do homem, à mente do homem, ao corpo do homem, ela faz isso de maneira inteira, descritiva, não separando uma parte da outra. Né? Temos que lembrar que essa ideia de separação, dicotomia entre corpo e espírito e alma, isso vem da filosofia grega, particularmente daquela dicotomia que Platão introduziu no pensamento da época entre a matéria, que seria intrinsecamente má, e o espírito, que seria bom. Nós não podemos aceitar nenhuma teoria a respeito do homem que divida o homem, que olhe para o homem como sendo composto de partes que são distintas entre si. Então, essa é a primeira observação que eu faria, viu, Denis, aí em resposta ao nosso consulente. A Bíblia, não devemos procurar na Bíblia uma descrição do homem como se ele fosse feito de partes. E a pergunta do nosso ouvinte é se essa parte espiritual do homem, que ele chama de alma e depois de espírito, qual vai ser o destino delas, tanto na salvação como na condenação. Bom, eu vou começar dizendo que eu não creio nessa distinção entre alma e espírito. Na verdade, há uma longa tradição dentro da igreja cristã que considera que o homem tem 3 partes, corpo, alma e espírito. Esse pessoal é chamado de tricotomista. E essa ideia ela foi mais defendida por um teólogo chamado Irineu, no início do período pós-apostólico. Depois um outro chamado Apolinário de Laodiceia, do século IV, defendeu extensamente essa ideia. Irineu chegou ao ponto de dizer que o descrente tem somente corpo e alma,
E quando ele se converte, o Espírito Santo cria o Espírito nele. É uma coisa para a qual a gente não tem menor base bíblica, né? Perfeito. O homem é o que ele é desde o seu nascimento. Quando a gente se converte, Deus não cria um elemento novo da nossa personalidade, né? A Bíblia fala de regeneração, fala de novo nascimento, mas nunca de adição de alguma coisa, algum elemento novo na nossa personalidade. E nos dias de hoje, tem muita gente que defende a tricotomia, né? Talvez os mais influentes sejam a Watchman Nee e também a popular Bíblia de Scofield, que é muito ligada ao dispensacionalismo, né? Ensina a tricotomia. A minha posição, eu responderia aí ao nosso ouvinte, eu me inclino mais a ver o homem como um todo, apenas considerando que ele pode ser descrito em termos da sua natureza física e da sua natureza espiritual. Para mim não há distinção entre alma e espírito. Eles são a mesma coisa, são termos que a Bíblia usa para se referir à natureza espiritual do ser humano, em distinção à sua natureza material. Eu vou dar aqui algumas evidências bíblicas dentro do que eu estou dizendo. Primeiro, a Bíblia descreve o homem tanto como alguém que é corpo e alma, como alguém que é corpo e espírito. Aqui, por exemplo, eu me lembro de Mateus 10, 28, quando Jesus disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E aí Paulo diz, veja só, matar a alma. E aí Paulo, aqui Jesus, antes de entrar em Paulo, aqui Jesus está fazendo uma contraposição entre corpo e alma, não é? Mas aí Paulo diz em 1 Coríntios 7,34: a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do mundo, de como agradar ao Senhor, assim no corpo como no espírito. Então você vê que tanto faz dizer corpo e alma, como corpo e espírito na Bíblia. E também tem muitas passagens da Bíblia que se referem à dor que a gente sente, às emoções, tanto na alma como no espírito. Por exemplo, um texto mais conhecido é aquele de Lucas, quando Maria diz que a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você vê que ali alma e espírito são usados como sinônimos. Só para ver quantos minutos estavam. Ali é um paralelismo. Eu poderia lembrar aqui passagens que falam da salvação tanto da alma como do espírito. Por exemplo, lá em Tiago 1,21, Tiago diz assim: acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mas aí, em 1 Coríntios 5,5, Paulo diz que aquela pessoa fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você vê, tanto fala da salvação tanto da alma, como também da salvação do espírito. E também a gente pode lembrar que a morte é descrita como a partida da alma, tanto da alma como do espírito, do corpo. Por exemplo, aqui em Gênesis 35:18, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. E aqui, primeiro livro dos Reis, 17:21, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Essas passagens falam aqui da alma saindo do corpo, como no momento da morte. Mas mais adiante você vê Jesus dizendo na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, realmente a Bíblia não faz distinção entre alma e espírito. São expressões que são usadas para referir a nossa natureza espiritual, não é? Então, quando nós somos salvos corpo, alma, espírito, mente, coração. E quando uma pessoa é condenada, ela é condenada em todas as suas dimensões. Quando uma pessoa morre, o seu corpo, o seu elemento material, ele fica na terra, e a sua parte espiritual, que é chamada tanto de alma como de espírito, ela vai para a presença de Deus. Irmãos, olha só. Ele está falando então, né, que ele não acredita nos versículos bíblicos, como eu falei, composições, né, e tal, dessa divisão da alma e do espírito.
Agora veja só. Vamos supor que o ser humano realmente só tenha duas partes. Duas partes, fica até esquisito falar isso aí. Mas se o ser humano seja formado da parte espiritual e da parte material. O ser humano morre. O que acontece? O corpo vai pro pó, né? Do pó foi formado ao pó voltará. E a alma vai para a eternidade, né? Aí a pergunta dessa pessoa, que uma pessoa perguntou isso para ele, foi o seguinte: quando a pessoa é condenada, que digamos ela vai para o inferno, o que acontece com o corpo dela? É só a parte espiritual, então, que vai para o inferno? E quando a pessoa vai para Deus, vai para o céu, para a vida eterna, vai só a parte espiritual, vai a parte material também? E aí eu pergunto para vocês: quando a pessoa, quando for para a eternidade, vai a parte corpo dela também, ou só a parte espiritual dela? Só espiritual. Porque lá tem aquela passagem que seremos transformados, né? Mas então vai transformar o quê? Tudo em espiritual, tudo espírito. A alma. Acho que vai a alma, o sentimento. O espírito Deus já levou. Ou não? Então por que os mortos ressuscitarão primeiro? Mas serão transformados. Mas serão transformados. Aquilo que é corruptível se Eu transformar vou em entregando ela. Eu vou entregando ela. 1 Coríntios capítulo 15. Vai se transformar no quê? O que é corruptível vai se transformar no que é incorruptível. Mas sabe o que é a diferença disso? Não é algo espiritual. É algo que não se corrompe com o tempo. Então, assim, o corruptível é o quê? Se eu me der uma facada aqui, fica aí, eu posso me curar, mas fica uma cicatriz. Com o tempo vai criando aí as ruguinhas, o cabelo vai indo embora, entendeu? Todas essas coisas aí, não dá muita risada, Sérgio, porque tu não tá com aquela cabeleira também, né? Então, assim, corruptível é isso, sabe? É nós, está fadado o teu veículo. Ele é corruptível? Sim, um negócio ali que vai se, com o tempo e tal, pega o sol, pega a água, risca e tal, vai se deteriorando. É como se fosse a ferrugem, é o melhor exemplo que tem, né? A ferrugem, vamos citar o exemplo do carro, que diz que o carro, se você deixa ele na praia, naquelas regiões, ali a ferrugem, ela vai indo, vai consumindo a lataria do veículo. Então, o corpo, ele ser transformado, não é que o corpo vai se transformar em espírito. Porque daí, por que nós vamos, aí nós temos que ressuscitar para ser transformado em espírito? Mas se o espírito já foi. Entendeu? Muitos crentes, uma vez, irmãos, crente é uma coisa tremenda, né? Ou bicho para ter imaginação, né? Eles ficavam questionando, irmãos, a questão das pessoas cremadas, como é que ia ficar. Mas Jesus, pelo amor dos meus filhos, né? Um cremado e um que está aí há 50 anos no cemitério, que está só pó, muda o quê? Não muda nada, sabe? Então, antigamente, lá no Japão, na época dos samurais, os missionários começaram a pregar lá e tal. Sabe o que eles faziam? Os caras que eram contra os cristãos e tal, eles iam lá e matavam os cristãos, cortavam a cabeça. E aí, eles misturavam a cabeça com os corpos, para que se esse negócio fosse verdade mesmo, ficasse tudo revirado, não pudesse ressuscitar ninguém. Estou falando sério, não. Estou falando sério, não. Não, é verdade. Não. Então, para você ver, tipo, os caras estão achando que Deus, pelo amor de Deus, né?
Deus é fraquinho, né? Vai ter que mandar um monte de anjo separar a cabeça e corpo e tal, e contar o osso e tal, né? Então, assim, várias vezes a gente ouvia falar essas coisas, muitas dessas teorias. Irmãos, a Bíblia fala, os mortos ressuscitarão primeiro. Porque os mortos, eles vão ter que ter um encontro da parte espiritual deles com o corpo. Vai haver um encontro, vai haver novamente corpo. Se nós vamos ser feitos desse jeito de novo, não sei. Eu acredito que Deus vai dar uma caprichada. E agora vai ser, tudo bem feitinho e tal ali. Segunda tentativa. Deus caprichou, né? Mas aí o pecado e tal, a nossa corrupção transformou aí nós assim, nessas coisas assim, né? E tal, né? Essas coisas. Você não, Davi. Você tá na boa, cara. Vai ver depois dos 30. Que tu tenta perder um quilinho, não dá, né? Que você tenta pentear os cabelos, só cai, né? Enquanto tá tudo certo, né? Então, irmão, assim, a nossa parte, o nosso corpo, ele não termina aqui, tá? Ele não termina. Aí os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, aí sim, nós vamos ser arrebatados, vamos ser transformados. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então o nosso corpo vai continuar existindo. Como? Não sei. Agora tirando a brincadeira do lado, né? Se, lógico que a gente acredita, né, numa perfeição e tal. Jesus, irmãos, quando ressuscitou, ele tinha um corpo. Ele tinha um corpo. Mas era um corpo incorruptível. Sim? E você vê que Jesus, por exemplo, quando ele aparece dentro da casa onde estavam os discípulos, como se Jesus entrasse, não batesse na porta, nada, ele entrasse, né, ali dentro, assim, como se fosse um fantasma. Como explicar isso e tal, eu sinceramente não sei. Mas é um corpo diferente, transformado. Eu acredito que tudo que a gente leva a crer, pelo que está em Apocalipse, é que depois que passar todo esse processo, o arrebatamento, o juízo, enfim e tal, vai ser tudo restaurado. Né? Restaurado, eu acredito que tudo como no princípio. O projeto ideal de Deus para a humanidade, que era aquele lá, vai ser novamente concretizado. Sabe? Até fala das árvores e tal lá em Apocalipse. Então veja que assim, num sentido a gente fala, o corpo volta ao pó. Sim, ele volta ao pó. Até um determinado dia. Alguém discorda aí, irmãos? Tem um questionamento, alguma coisa? Não sei se nós vamos subir com o mesmo corpo, né? Não, pelo amor de Deus, né? Daí eu vou reclamar lá em cima. Por isso que eu acho que vai haver uma transformação espiritual. Sim, né? não, mas o sentido está corretíssimo. Né? O sentido está correto, não é? Porque assim, ó, vamos assim, uma pessoa que sofreu lá um acidente e tal, teve uma perna amputada. É totalmente ilógico você pensar que a pessoa vai subir para o céu lá e vai estar sem uma perna. Entendeu? Então assim, a pessoa vai estar cega. Não. Isso é totalmente ilógico, porque vai ser transformado. Só que a gente não vai ser aquele espírito que fica, sabe, a gente tem uma ideia que fica vagando, não sei o que, não. É um corpo transformado. O que é corruptível vai se transformar no que é incorruptível. Se seremos, irmãos, todos do mesmo padrão, mesma altura, mesmo peso, mesmas características, isso aí a gente não sabe, mas certo que a Bíblia diz. Por isso a pergunta desse irmão aqui, por quê? É só os que serão salvos que serão ressuscitados? Ou os outros também?
o pastor aqui defende que, tanto para condenação, quanto para a vida eterna, tudo. É um pacote completo. Todo mundo vai. Então, assim, Daniel fala que todos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e uns para a vida eterna. Então, o corpo, irmãos, ele vai continuar existindo. Então, assim, ó, falem com a família de vocês para deixar bem separado, num cemitério que não vá à falência, para que daí, quando ocorrer o negócio aí, né, é que nem a pessoa que é cremada, vai cremar e jogar aí as cinzas, e depois para Deus montar tudo isso daí de novo, entendeu? E vai pegar a parte do irmão e a parte do outro irmão e tal, vai virar uma bagunça que tá louca, entendeu? O melhor é ser enterrar na terra de casa. Pronto, tá lá, e a família não vender a casa. Tem alguma passagem bíblica que fala da cremação? Pois é, mas então... Não, mas é esse o conceito. Há anos atrás teve um acidente de avião que morreu aquele pastor, o pastor Luiz Antônio. Na época que o Gideon estava em alta, era um pastor moreno, um pastor já... Não sei se você... Conheceu? Vi algumas pregações dele da... E assim, ó, se eu não me engano, o avião não chegou a decolar, né, Juliano? Não me lembro disso. Foi um gol que bateu no chão mesmo, bateu no negócio de cargas. Isso aí. Ele não chegou... Não, acho que foi na aterrissagem que ele passou reto e... Isso aí, bateu, isso aí. Foi no final e explodiu lá no terminal de carga lá em Congonhas. Eu sei que foi ali que ele bateu alguma coisa ali, mas não foi nada no ar e tal. E naquela época, irmãos, eu me lembro, muitos irmãos assim, que comentavam, isso não faz nem tantos anos assim, não sei. 10 anos, 10 anos por aí. Mas muitos irmãos que questionavam isso. Meu Deus, mas e ele, um pastor morto desse jeito, sabe, que o corpo foi carbonizado e tal. As pessoas questionavam isso. Isso que a gente está falando aqui na questão da cremação. É uma coisa assim, totalmente sem lógica. Só que assim, irmãos, estou só cuidando do horário aí. Doação de órgãos. Um crente pode doar órgãos ou não? Entrou para a mesma coisa, né? Já pensou? Pode dar, vai ficar... Na verdade, os testemunhos de Jeová não permitem nem doação de sangue por causa disso. Irmãos, tem crente aqui que eles jamais autorizariam alguém doar algum órgão, porque aprenderam esse conceito, que você não pode. Eu tô falando sério. Que você não pode porque é o teu corpo e não sei o quê, e quando ocorrer a ressuscitação e não sei o quê e tal, que os mortos vão ressuscitar. E por isso que você não pode doar um órgão teu. Agora vem dizer que você morreu e a família não pode doar lá as tuas córneas lá para alguém poder enxergar. Lógico, a gente é contra, né? Não sei se já tiveram a disciplina da ética cristã, mas a gente é contra a eutanásia. E você desligar alguém, mas está morto. Não, mas aí nós como cristãos, nós como evangélicos, crentes em Deus, acreditamos que mas está respirando por aparelho, não tem problema. Ainda há solução, Deus pode fazer um milagre e tal, nós cremos. Então a gente não manda desligar aparelho assim, acho que aí entra dentro da eutanásia, tem alguns segmentos, essa é bem legal. Existem várias, mais de um tipo de eutanásia que fala ali, né? Mas a gente não manda desligar. Não, pode desligar, daí matou a pessoa, vai doar os órgãos e tal. Então, às vezes, quando se fala em doação de órgãos, se refere às pessoas entendem isso, né?
que tem que matar a pessoa lá, a pessoa está com morte cerebral, mas não está morta mesmo, aí você tira os órgãos lá e daí mata a pessoa, né? Então tem esse conceito. Então muitos crentes, eles têm muito essa questão ainda, é um tabu, irmãos. Se você pegar isso nos mais antigos, você vai criar esse tabu. A questão que o irmão falou, Jeová lá tem a questão da doação de sangue, não doou sangue. E ainda eles usam argumentar, porque o sangue é vida. Então, sim, a Bíblia diz que o sangue é vida. Lá com Noé, lá foi o pacto que Deus fez quando Noé saiu da arca. Ó, pode matar ninguém. E quem matar será morto. Entendeu? Não podia comer do sangue, porque o sangue é vida. Entendeu? Então, nós, às vezes, ainda temos esses tabus, tá? De cremação, ou doação de órgãos e tal. Eu, irmãos, não tenho nem dinheiro para ser cremado. Então, eu não me preocupo com isso, porque é um negócio bem caro, né? Então, vamos deixar para o futuro isso daí. Né? Mas assim, né, irmãos, Mas não vai ser você que vai pagar, né? Na verdade, se botar no papel é mais barato do que todo o custo, o custo que se tem para comprar um lugar no cemitério. Eu, por mim, pode me botar na churrasqueira. Fui embora, estou um pouco preocupado com o que vão fazer. Mas falou a verdade, tem muita discussão, assim, gera muita dúvida nas pessoas. Né? Mas claro, né, irmãos, assim... Eu acho que não, cremação não é bíblico. Não tem nada. Então, cremação. Não, o funeral, o ritual, ele sempre foi um ritual, né? Tipo que o velório em si, em Israel, durava 7 dias, às vezes 40 dias de lamento. Então, tem um ritual, né, e tal. Mas é que nem a gente está falando, porque se a gente chegar nesse extremo, então, quem morreu lá, que caiu uma bomba lá, que a pessoa explodiu... Bomba de Hiroshima, se integrou. Vamos supor que lá em Hiroshima, lá em Nagasaki, que tem as bombas atômicas lá, tinha crentes lá. Mas aí não foi cremado porque a pessoa levou lá para queimar, foi Mas cremar por cremar, eu não sei, mas na minha, eu penso que o corpo é o corpo, volta pra terra. Então assim, Às vezes vai fazer. porque vai que nós, tipo, como a gente falou, não vai ser você que vai fazer. Então vai que você aí morre e a família decide cremar o corpo. E vocês sabem que depois que morreu, meu amigo, é que nem, fiquei viúva é quem morre, como dizem, né? Porque quem ficou aí vai tomar a situação nas rédeas como quiser. E daí, mesma coisa. Então, assim, são rituais, que são costumes, você vai em outras tradições. A Bíblia nunca falou, também, para nós, colocar no cemitério, colocar aqui, colocar ali e tal. Não. São costumes, né? São mas a Bíblia práticas, fala dos né? enterros, né? Teve muitos que foram enterrados, pranteados vários dias. Sim. Né? Sim, mas daí também... Lá, José, todo aquilo que eu falo, se a gente for pegar o Ezequiel, o Ezequiel, Deus, não é da minha vontade que sou cristão. Deus falou para a mulher, Deus falou para ele que não podia chorar pela morte da mulher dele. A mulher dele morreu e Deus proibiu ela de chorar. Então, assim, se nós formos muito ao extremo, então tu não pode também chorar. Entendeu? Não, porque foi um caso ali que Deus queria passar. Mas enfim, né, irmãos, são assuntos para discussões. Eu, sinceramente, esses assuntos não me preocupam. Como eu falei para vocês, a questão também do debate de uma divisão em 2 partes, em 3 partes, ela não é tão interessante para nós, né? Aqui no livro ainda fala, só para nós encerrarmos, né? Vou mostrar um pouquinho mais cedo. Platão afirmava, né, que a alma ela já existia antes do corpo, então a alma
se encontrava com o corpo ali, formado o ser humano, num determinado momento, né? Ou uma outra teoria que diz aqui a traducionista, na página 86, onde fala que a alma ela era passada, né, de geração para geração. É aquilo que eu falo, que eu falei às vezes, de se acreditar às vezes que a alma ela tem a ver com a personalidade do ser humano, né? Então o pai, a mãe, você enxerga muitas vezes traços da personalidade dele nos filhos, né? O pai, a mãe, tu vê ali nos filhos os traços da personalidade. E daí criou aí no passado, né, esse conceito aí de que a alma ela era passada de geração para geração, mas a gente sabe que não, né, não tem absolutamente nada a ver, né? Às vezes a questão de acreditar que a alma ela já existe, ela é pré-existente, como é de Platão, é porque se cria, né, que como a alma tem o intelecto, a sabedoria, a capacidade de você distinguir, de você entender as coisas, e um bebê nasce sem essa capacidade, sem esse intelecto, essa sabedoria, né, sem ter discernimento das coisas, então eles achavam, ele cria, né, a filosofia era muito da questão do analisar, né, do criar teorias a partir do olhar coisas, né, então ele cria que o ser humano nascia sem uma alma. Mas no decorrer da caminhada, então, ele se encontrava com uma alma, então ele começava a ter aí o discernimento das coisas, né? Meus irmãos, então, era isso, tá? A questão do assunto de hoje. Espero que pelo menos alguma coisa, irmãos, vocês tenham aprendido, né? Algumas coisas sempre elas ficam assim, nem sempre a gente vai ter sempre verdades absolutas, né, irmãos? Mas são coisas que não interferem na nossa vida com Deus, não interferem na nossa salvação, né? Assuntos que quem sabe, para quem se interessar, pode buscar mais a fundo aí, né? A questão da antropologia, da doutrina sobre o homem, né? Juliano, está contigo então? Acabamos. Mais um. Vamos para o 23.